Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje, da disciplina de Geometria, ainda lá no capítulo sobre segmentos proporcionais, vamos trabalhar aqui a semelhança de triângulos, ok? Então você já tem aí uma ideia, uma leitura, um pouco do conhecimento sobre a semelhança de triângulos pela atividade que eu passei na aula passada, ok? Mas mesmo assim, é importante que acompanhe essa aula com o livro aberto na página 198 até a página 207, pois aqui nós vamos começar a aplicar o conhecimento que a gente tem sobre semelhança de triângulos, ok? Então vamos lá. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos respectivamente congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos observar aqui os ângulos que a gente tem nos dois triângulos, esse triângulo menorzinho e esse triângulo maior. Observe que o nosso ângulo A aqui, ó, ângulo A é congruente com o ângulo D. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo D. Veja que eu tenho uma única marcação aqui, ó, indicando que eles são congruentes. O ângulo B é congruente ao ângulo E. Olha só, o ângulo B eu tenho 3 marcações, no ângulo E também eu tenho 3 marcações, então eles serão congruentes. E o ângulo C é congruente com o ângulo F. Olha só, o ângulo C tem 2 marcações, é congruente com o ângulo F. Gente, aqui na nossa anotação tem um chapéuzinho aqui em cima da letrinha A. Então, é importante que no restante das letras vocês também insira, pois isso daqui indica que eu não estou falando do vértice do triângulo, e sim do ângulo correspondente àquele vértice, ok? Então, só arrumando aqui essa parte. Pois você poderia pensar, tá falando do ângulo D, mas lá não tinha o chapeuzinho, estava só o D. Aí eu poderia pensar que ali era somente o vértice do triângulo, mas não, eu estou falando do ângulo correspondente aí a esse vértice, tá? Então, isso aqui é só uma questão de notação. Então, observamos aí que os ângulos são respectivamente congruentes. Agora, vamos verificar se os lados aí, eles são proporcionais. Então, olha só, o lado AB é proporcional com o lado DE. Ó, o lado AB tem 2 marcações aqui, é proporcional ao lado DE, tem 2 marcações. Confere. O lado BC é proporcional ao lado EF. Então, vou ter aqui o lado BC proporcional ao lado EF. Olha só, uma marcação. Então, são proporcionais. E o lado AC com o lado DF. Então, aqui ó, o lado AC, que tem 3 marcações, com o lado DF, 3 marcações. Então, verificamos aí que os ângulos eles são, sim, respectivamente congruentes e que os lados são proporcionais. Se você tem essas duas informações no triângulo, então o triângulo ABC, que é esse triângulo menorzinho, vai ser semelhante ao triângulo DEF, que é esse triângulo maior, tá? Esse símbolo aqui é o que a gente usa para mostrar que os triângulos são semelhantes. Assim como a gente tem um símbolo para indicar que é uma congruência, tá? Ó, então, a semelhança é só esse símbolozinho, essa curvinha, e na congruência usa o sinal de igualdade com a curvinha em cima. Na igualdade, você já conhece aí desde o princípio. Tranquilo? Então, resumindo aí, para que um triângulo seja semelhante, ele precisa ter essas duas informações: ângulos congruentes e lados proporcionais, ok? Então, vamos aqui a um exemplo com números para que vocês possam entender quando necessariamente dois triângulos são semelhantes, ok? Diga se os pares de triângulos são semelhantes. Então, olha só, observa esses dois triângulos. Os ângulos são congruentes, iguais. Então, veja bem, eu percebo que esse ângulo ó, de 75 é igual a esse ângulo de 75. Esse ângulo de 65, congruente com esse ângulo de 65. E esse ângulo de 40, congruente a esse ângulo. Então, pelo primeiro passo lá da semelhança de triângulos, eu já passei, já sei que são aí ângulos congruentes.
Agora, o segundo caso é verificar se os lados homólogos são proporcionais. Então, vamos destacar aqui essa palavrinha homólogo, pois quando a gente fala qualquer situação, qualquer coisa homóloga, significa dizer que são correspondentes a uma mesma situação, tá? Então, quando ele fala em lados homólogos, é que esses lados aqui eles vão ser proporcionais, vão ser correspondentes, certo? Então, veja só, eu tenho um lado AB correspondente ao lado DE. Esse lado corresponde a esse. O lado BC corresponde ao lado EF. Essa base BC corresponde a essa base EF. E o lado AC corresponde ao lado DF. O lado AC corresponde ao lado DF. Substituindo aqui pelos valores em centímetros que temos, então, ó, AB mede 4 centímetros, DE 2 centímetros, BC 8 centímetros, EF 4 centímetros, AC 6 centímetros, DF 3 centímetros. Então, se todas essas frações aqui são aparentes, e aí a divisão de cada uma delas dá 2, né? 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, a razão de semelhança aqui dos dois triângulos é 2. A razão de semelhança será K igual a 2. Então, lembra que a gente representa pela letra K quando queremos indicar a semelhança? Então, é isso. Podemos dizer que o triângulo ABC é 2 vezes maior que o triângulo DEF. Então, esse triângulo aqui é 2 vezes maior que esse triângulo. Ou que esse triângulozinho aqui menor, ele é 2 vezes menor que o triângulo ABC, tá? Isso aí é questão de simetria, entenderam? Então, aqui foi uma aplicação aí para que vocês possam entender quando é que dois triângulos são semelhantes. Então, precisa ter ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais, ou lados homólogos proporcionais. Tranquilo? Muito bem. Em dois triângulos semelhantes. Então, é necessário que você tenha essa informação, que em dois triângulos semelhantes, os ângulos congruentes são chamados de ângulos correspondentes, ou seja, cada congruência aqui dos triângulos, dos ângulos, serão correspondentes. E os lados opostos ao ângulo correspondente são chamados de lados homólogos. Então, vamos entender mais uma vez a necessidade de que esses lados precisam ser homólogos. Então, olha só. Fala aqui os lados opostos aos ângulos. Então, ó, eu tenho o ângulo A, que é congruente com o ângulo D. O lado oposto ao ângulo A é esse lado aqui, BC. E o lado oposto ao ângulo D é o lado EF. Como o ângulo A é igual ao ângulo D, então o lado BC é homólogo ao lado EF. Entenderam? Então, acontece da seguinte forma. Vamos aqui a outro exemplo. Ó. O ângulo B, ele é oposto a esse lado e é congruente ao ângulo E. E o ângulo E é oposto a esse lado. Então, se esses dois ângulos são iguais, são congruentes, então esse lado aqui é homólogo a esse, são correspondentes. Então, é aí onde entra essa parte aí para você entender essas linhas homólogas, tá? Com isso, para saber se dois triângulos são semelhantes, basta verificar se eles possuem dois ângulos respectivamente congruentes. Então, a gente não precisa necessariamente analisar todos os ângulos de um triângulo para ver se eles são congruentes. Se eu tiver dois ângulos congruentes, eu já consigo indicar aí que eu vou ter triângulos semelhantes, tá? Então, é importante que você lembre disso aqui, ó. Se eu tenho dois ângulos congruentes, então eu tenho triângulos aí semelhantes. Tranquilo? Então, vamos entender isso através desse exemplo, certo?
Na figura abaixo, temos os triângulos ABC e DEF. Pelas indicações, responda. Os triângulos são semelhantes? Então, olha só, eu tenho aqui as indicações assim. Eu preciso verificar se eu tenho pelo menos 2 ângulos no meu triângulo. Olha só, eu tenho esses 2 ângulos e nesse triângulo maior tem esses 2. Está faltando o terceiro ângulo aqui. Mas isso, gente, não importa, pois pela definição anterior, se eu tenho 2 ângulos congruentes, eu já consigo classificar aí que esses triângulos são semelhantes. Então, o ângulo aqui, ó, 90 graus, quando tem um quadradinho, é 90 graus. É congruente a esse ângulo aqui. E o ângulo de 56 graus é congruente a esse ângulo aqui. Então, dado aí 2 ângulos congruentes, sim, pois apresenta 2 pares de ângulos congruentes. Agora, vamos verificar aqui os lados homólogos. E os lados homólogos são proporcionais, certo? Então, veja bem, eu vou pegar aqui esse triângulo maior, que mede 24 aqui, tá? Minha unidade aqui é 24, e esse menor, 8. Então, calculando aí a razão de semelhança, eu vou ter 24, que é o triângulo maior, por 8. E aí, 24 por 8 é 3. Então, eu poderia dizer o seguinte, que esse triângulo aqui, ele é 3 vezes maior que esse triângulo aqui. Então, olha só, além de ter aí ângulos, 2 pares de ângulos aí congruentes, eu também tenho os lados homólogos aí, que eles vão ser proporcionais, certo? Esse lado homólogo aqui, gente, ó, vai ser oposto a esse ângulo aqui, que eu vou destacar ele. Vai ser oposto a esse ângulo aqui, ó. Tá? Ah, tia, mas eu não sei a medida desse ângulo. Aí você vai usar aí a soma dos ângulos internos de um triângulo, pois você sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, se esse ângulo aqui, ele mede 90, esse ângulo aqui mede 56, o que é que falta para 180? Falta aí 34 graus. Tá? Essas continhas aí vocês já sabem fazer. Então, aqui eu vou pôr 34, tá? Então, se aqui é 34, esse ângulo aqui do triângulo maior também vai ser 34. Aí, vamos trabalhar aí os lados homólogos correspondentes. Olha só, quem é o lado... Eu já sei que esse ângulo é igual a esse, né? Qual é o lado oposto a esse ângulo? É esse lado aqui, da base. Qual é o lado oposto a esse ângulo? É esse lado aqui da base. Então, esses lados aqui são homólogos, são correspondentes. Então, existe aí uma razão de semelhança entre eles, que a gente acabou de calcular aqui. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Caso sejam semelhantes, quais são os lados homólogos? Então, vamos destacar aqui os lados homólogos que conseguimos encontrar aí nesses 2 triângulos. Eu tenho o lado AB, que vai ser homólogo com o lado DE. Assim como BC, que é a base, vai ser homólogo ao lado EF, homólogo correspondente, certo? E o lado AC, que é esse aqui, vai ser homólogo ao lado DF. Tranquilo? Entenderam? Então, apenas aí com 2 ângulos, podemos classificar que os triângulos são semelhantes, encontrando aí os lados homólogos proporcionais e a razão de semelhança entre eles. Tranquilo? Muito bem. Bom, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão resolver esses exercícios que estão aqui na videoaula, tá? Vou deixar lá o arquivo na plataforma para que vocês possam olhar com calma. Vocês vão resolver, determinar aí se esses triângulos eles são semelhantes. Tranquilo? E são outros 2 exemplos, ainda indicar se eles são semelhantes. E na questão 2, vocês vão verificar se os triângulos
a seguir são proporcionais, ok? Verifica também o caso de semelhança e se eles são proporcionais, se tem linhas homólogas, ok? Muito bem. Bom, então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Agora é com vocês aí na prática dos exercícios. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!